Está começando nesse momento o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus, o nosso encontro com a Palavra de Deus. E agora, deixando Deus falar para o nosso coração, a gente se ajeita em humildade e Ele vai construir em nós o seu caráter, nos edificando para esse reino que a gente tem tanta esperança que se expanda e domine todo o universo. Você é muito bem-vindo aqui e neste momento se ajeite onde você está, se puder pegar a Bíblia, apanhe a sua Bíblia para a gente acompanhar junto o que Deus tem para falar conosco neste momento. Nesse momento a gente se apega à palavra, confia na palavra e deixa Deus falar. Isso é muito bom, é um tremendo privilégio. Eu sou o pastor Robson Aleixo, você me conhece de outro programa aqui na Novo Tempo, o Fé para Hoje, que vai ao ar às segundas-feiras, às 10h30 da noite, sempre trazendo um tema importante da contemporaneidade que a gente está precisando de Deus para dar respostas para a gente. E agora a gente vai abrir a Bíblia no livro de Romanos e estudar um assunto muito importante, onde que de fato está o início de um grande problema, idolatria. E idolatria é muito mais do que a maior parte das pessoas está pensando. Mas antes disso, eu quero fazer duas coisas muito boas com você. A primeira é te oferecer a oportunidade de crescer, exatamente. E não crescer no sentido de se expandir ou fazer sucesso, como as pessoas por aí estão dizendo. Eu estou falando de um crescimento que redunda para a eternidade. Crescer é conhecer a Deus. Santificar é a definição mais linda que existe de sucesso. Olha só, Revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio, traz lições importantes para que você tenha um acompanhamento ao estudar a Palavra de Deus. Se você já se desafiou e esteve diante da grande pergunta que muita gente faz, como eu faço para compreender mais um texto bíblico? Parece que as coisas não estão fazendo sentido. Como que eu abstraio do texto bíblico o melhor que ele pode me entregar? Quem poderia estar aqui para me ajudar? Pois é, esse problema está resolvido quando você tem um guia de estudos ao seu lado que fala de temas fundamentais da fé para que você tenha uma fé segura, autônoma, que confie em Deus e na sua palavra e se veja firme diante de tantos ventos e ideias que estão por aí. Revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio, é para você. Você só precisa conversar conosco, entrar em contato com a gente, falar com a Escola Bíblica e tem ali novidades para você, dizendo para você agora, ó, não se esqueça, esse estudo é de graça. Totalmente gratuito, nem o envio você paga. É só falar com a gente, preencher um cadastro, será muito bem atendido, você será muito bem-vindo e é só esperar que a revista chegará até a sua casa. Eu disse que são duas coisas, né? Tem a segunda. A segunda é uma oração. Eu quero orar por você agora, pela sua família, orar por esse momento onde a gente para agora e estuda a Palavra de Deus. Tem duas coisas que concorrem com a compreensão da Palavra de Deus. Uma é as nossas preocupações, você sabe disso. Às vezes a gente está com tanta coisa na cabeça, algumas dores, algumas mágoas, tristezas, angústias, perguntas sem respostas que vai criando um redemoinho e a gente fica meio surdo para que Deus fale. É por isso que a gente ora, para colocar tudo isso na mão dele. Agora a gente confia e deixa só ele cuidar. E essas coisas que nos atrapalham, dentre as coisas que atrapalham, a segunda é que a gente tem um coração em batalha. Sim, muitas vezes a gente resiste às verdades. Agora nós vamos nos conectar. Permita-me orar com você. Querido Deus, temos um pedido a fazer a Ti neste momento. Que o Senhor tome nas Tuas mãos as nossas limitações, as nossas fraquezas, ansiedades, tudo aquilo que nos impede de Te ouvir plenamente. Nos ouça agora, Senhor, e permita-nos que nós possamos Te ouvir também. Há alguém aqui me ouvindo, e esse alguém precisa estar em confiança contigo. Tome nas tuas mãos, Senhor, agora os seus anseios, os seus pedidos, as suas dores, as suas dificuldades, a sua falta de fé e faz dele cheio de ti, que se sinta acompanhado de ti nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.
A minha Bíblia está aberta, amigo, no livro de Romanos, carta que Paulo escreveu para a comunidade cristã na cidade de Roma. É uma carta muito importante. Ela ocupa o primeiro lugar na lista de epístolas de Paulo colocadas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, depois da sua conversão, teve um ministério fabuloso, viajando por muitos lugares, plantando, começando comunidades de fé e apoiando muitas outras. Paulo, nesse momento da sua história, tem uma intenção. Ele revela que uma dessas intenções é chegar até os confins da terra. Sim, ele quer cumprir o mandato de Cristo, que é ir até o máximo que ele pode chegar. E a ideia que as pessoas têm naquele momento de confins da terra, como eles não conheciam o continente americano, é o extremo da Península Ibérica. Ele quer ir para a Espanha. Ele quer também gerar na comunidade em Roma a consciência do que é salvação de verdade. A justiça colocada por Cristo à nossa disposição. Como que essa salvação acontece e ela nos salva do quê? Então, é uma carta extremamente organizada, porque ele vai dizer primeiro do que é que somos salvos, qual é o problema que nós estamos enfrentando e a amplitude desse problema. Antes, portanto, de apresentar a salvação em Cristo Jesus, Paulo vai nos chamar para pensar do que é que somos salvos. E aqui, amigo, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Se a gente não entender o tamanho, a complexidade, a profundidade do pecado, nós vamos automaticamente diminuir o tamanho, a complexidade, a amplitude, a beleza da graça salvadora. Você só entende o tamanho de Jesus como seu Salvador, como você entende o tamanho do problema que você entrou. Pecado não é pouca coisa. Pecado é uma desgraça absoluta, grande, e a gente não consegue sair dela sozinho. Eu queria que você raciocinasse sobre um exemplo bobo nosso aqui. Imagine um arranhão na lataria de um carro. Um arranhão numa lataria é um arranhão numa lataria, ponto. Um conceito. Agora, imagine um arranhão na lataria de um carro que custa $1 milhão. Ele não é diferente do arranhão na lataria de um carro que está capotado num desmanche? É um carro, mas o que tem de diferença é o valor daquilo que foi danificado. Esse é o conceito que a Bíblia nos apresenta. O que somos diante de Deus, a grandeza da criação de Deus e a profundidade do estrago. E é com isso em mente que eu queria que você lesse comigo o que está escrito no capítulo 1 do livro de Romanos, a partir do verso 18. E está escrito assim, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ponto, uma pausa. Qual é o grande problema, a grande consequência do pecado que nos é apresentada? E se surpreenda, porque a grande consequência do pecado que nos é apresentada aqui não é a morte. A grande consequência, a pior, mais nefasta, profunda consequência que o pecado está aqui e nos foi apresentado, não é tristeza, não é separação, não é doença, não é uma vida de pobreza e miséria, não. O grande problema é que o pecado é um ato de ofensa, de traição, de afronta e de rebeldia contra o Criador de todas as coisas. E isso desperta em Deus uma ira contra o mal. Se Deus não fosse justo, Ele não ficaria irado. Se Deus não fosse amor, Ele não ficaria irado. A justiça de Deus se manifesta contra tudo que está errado. A consequência última do pecado é estar em oposição de Deus e sujeito à sua ira. Então, já vai se colocando ali para entender o que Jesus sofreu no seu lugar. Foi a morte? Também, é claro, e uma morte em consequência do quê? Da ira de Deus despejada sobre ele, e este amor se manifesta em não colocar ira contra você, mas Deus, na sua justiça, fez justiça em si mesmo, colocando toda a ira no seu Filho. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e aquele que não conheceu o pecado, diz o texto, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O texto vai continuar, e continua dessa forma.
Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O que ele está dizendo aqui, e é muito importante o que ele está dizendo aqui, é que tudo começa com a revelação de Deus e não com o raciocínio humano. E ele diz assim: Deus não deixou que os homens descobrissem pelo seu próprio conceito, pelo seu próprio raciocínio, pelos seus instrumentos de cognição, o que é Deus e o que é salvação. A ira de Deus se revela, portanto, você não ficará surpreso quando descobrir que há uma ira contra o pecado. Ela se revela do céu. Deus, na sua característica relacional e no seu amor, ele diz da consequência do pecado. Mais do que isso, aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os seres humanos, porque toda a ordem criada, tudo ao redor de nós leva a uma conclusão: existe um Deus poderoso, um Deus criador. Olha que diz aqui, que aquilo que de Deus se pode conhecer, ou seja, os seus atributos invisíveis, duas coisas se destacam: o seu poder e a sua divindade. Toda pessoa que, ao estudar a ordem criada, olhando para o céu, olhando para a natureza, olhando para tudo que foi criado, não chegar a Deus, está o negando intencionalmente. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. É de arrepiar, não é? Deus está tirando todas as justificativas do ateísmo quando se diz que um estudo leva uma pessoa a negar a Deus. Não é possível, ele está dizendo. Os estudos nos levam a conhecer a Deus. Portanto, se o que você estudou não o levou a conhecer a Deus, estude um pouco mais, com muito mais humildade. Mas olha o que ele vai dizer. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por favor, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Se você fizer uma viagem no tempo, desde agora, nesse ano que nós estamos, até a primeira manifestação de idolatria, você vai chegar a uma mesma conclusão. Não existe imagem, culto, qualquer projeto ou ídolo que seja surpreendente ao coração, ao raciocínio humano. Vou explicar melhor. Tudo que se vê de ídolos, de alguma forma, é uma reprodução de uma imaginação pré-existente. Quando nós olhamos ídolos, nós vemos imagens de animais, touros, leões, águias. Animais são manifestados como ídolos de maneira muito grande. Há também uma reprodução de seres humanos, alguns um pouco mais disformes, outros mais semelhantes. Talvez dos exemplos mais conhecidos que temos são os deuses da mitologia grega. Quando você olha, eles são todos em formato humano. Algumas com umas variações ou não, uma mistura daquilo, mas quando você olha, tudo nele é reconhecível. Ele é deduzível. Você bate o olho e fala, ele é a soma de várias imagens. Os deuses cananitas, os deuses de todos os outros continentes, o que isso quer dizer? É que todos os deuses nasceram de uma imaginação humana. Um Deus não vem de fora para dentro. Um Deus falso sempre é de dentro para fora. Vou contar brevemente uma história. Quando os antropólogos pensam e começaram a estudar como que essas formas de religião começaram a aparecer, eles chegaram a uma conclusão. Um antropólogo especial, que na verdade é o pai da antropologia, um grande estudioso chamado Emile Durkheim. Ele escreveu um livro muito importante sobre isso, que chama As Formas Elementares da Vida Religiosa. E ele foi para a Austrália. E lá na Austrália ele começou a estudar dentro de uma comunidade que parecia ser uma comunidade para ele primitiva e vendo como que a religiosidade deles apareciam. As pessoas se reuniam e ao se reunir eles começaram a discutir quais eram as grandes características deles enquanto povo, enquanto comunidade.
E aí, ao se reunirem, eles começaram a achar essa característica. Quando essa característica é definida, o que eles fizeram? Eles agora começaram a procurar um símbolo dessa característica. E eles acharam, por exemplo, símbolos da natureza. Se eles eram e se achavam fortes, eles achavam madeiras, por exemplo, resistentes. Se eles se achavam hábeis e perspicazes, eles acharam animais assim, como uma raposa. Se eles queriam, imaginavam a si mesmos como fortes, eles criaram símbolos assim. E depois de pensar nesses símbolos passaram a ser um ícone onde unia a comunidade ao redor deles. Com o passar do tempo, aquilo virou um objeto de culto, de adoração. Você percebeu? Primeiro é como eu penso sobre mim, independente de Deus. E depois eu coloco essa posição me espelhando nos outros. E depois, quando essa definição de mim acontece, dos meus anseios, dos meus desejos, sem Deus, eu procuro uma imagem daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, e essa imagem, com o passar do tempo, passa a ser um ídolo. Um ídolo, ele sempre espelha. Olha o que Paulo está dizendo com muitos séculos de antecedência. Eu vou ler o texto para você de novo. Primeiro, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Há uma escolha de seguir o seu próprio caminho. Há uma escolha de seguir o próprio raciocínio. Há uma escolha de negar a se sujeitar e viver uma vida de humildade diante de Deus. E diante dessa escolha, se seguiu e pensou-se em fazer um caminho próprio, mas o destino e o resultado de um caminho próprio é a perda do seu próprio raciocínio. O coração deles foi se obscurecendo, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes a humano corruptível e a aves, quadrúpedes e répteis. Com séculos de antecedência, a Bíblia deu a anatomia da idolatria. Quando o ser humano se espelha num objeto e quer desse objeto os seus próprios anseios. Deus te fez a sua imagem conforme a sua semelhança. E se você não prestou atenção em nada do que eu te disse até agora, esse é um momento de você focar. Foca aqui. Quando o texto em Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois ele diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Ele está colocando o homem como um espelho de si mesmo. O que na prática isso quer dizer? Que tudo que existe de correto na sua vida vai encontrar um espelho em Deus, vai encontrar um reflexo em Deus. Você é bom porque Deus é bom, continue sendo bom. Você é amável porque Deus é amável, continue sendo amável. Se você manifestou uma genuína e pura justiça, é porque Deus é justo e está tudo correto. Ele diz assim a partir dos seus mandamentos: sede santos, porque eu sou santo. E nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assim sereis chamados filhos do nosso Pai Celestial. Ou seja, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Há uma expressão de semelhança de caráter. Tudo que existe de errado em você só está errado porque existe em você e não em Deus. Deus não mente. Deus não trai, Deus não é traiçoeiro, Deus não é infiel, Deus não muda, Deus não age trocando traços e valores de si mesmo por outras coisas. Deus não é carente. O que Deus está dizendo é que o amor absolutamente é um traço da sua existência e Ele coloca para você assim: você deve se espelhar em mim para você ser um ser completo. Mas existe agora um elemento tremendamente importante nos processos de idolatria. Está prestando atenção em mim, querido? Qual é a sua maior, mais profunda necessidade? Pensou? Só tem uma resposta. Se eu vim de Deus e tudo que existe em mim é dele e para ele, eu preciso de Deus.
da sua companhia, da sua presença na minha vida. É isso que o salmista está dizendo quando ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não faz uma lista no primeiro versículo das coisas essenciais da sua vida. Ele faz uma lista daquilo e daquele que é capaz de suprir todas as necessidades da sua vida. Depois vem a lista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu preciso sim de segurança. Segurança é importante, é essencial na minha vida, mas a minha segurança vem de Cristo. Ele me faz andar por pastos verdejantes. Sim, é claro, eu preciso de pastagem, eu preciso de comida, mas a comida que eu tenho vem de Cristo. É Ele quem me sustenta. Ele diz que ele vai passar e precisa de descanso. É óbvio que eu preciso de descanso, mas o meu descanso vem do Senhor que me provém descanso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é essencial. Onde se constrói a idolatria? Quando aquilo que é muito importante passa a ter um lugar de essencial. Quando aquilo que veio de Deus como dádiva passa a ter o lugar de Deus como objeto de veneração, de culto, e eu passo a tratá-lo como especial. Eu vou te falar uma coisa, um diagnóstico muito importante para você pensar. Você sabe qual é o grande diagnóstico para você perceber que uma coisa está ocupando espaço errado na sua vida? É quando você reage à falta dela com desespero. Sério, pastor? Sim. Quando a gente perde uma coisa importante, a gente fica triste. Quando a gente perde uma coisa essencial, a gente fica desesperado. Vou dar um exemplo. Você tem um carro. Seu carro é importante para você. Você levou muitos anos para ter o carro. Você passou muito para ter aquele carro. E o carro é o deslocamento da sua família. Não é só de férias que nós estamos falando. O carro é um instrumento de trabalho. E é um valor. É importante. Você gostava do carro e aí perdeu o carro. Se você perdeu uma coisa importante para você, você vai ficar triste. E é normal ficar triste. E você pega sua tristeza e leva para Deus, porque a sua esperança está no Senhor. Agora, se você perdeu algo que está te dando status, que te dá nome, que te dá uma diferenciação no seu grupo social, que faz você ser diferente dentro do condomínio, e agora a perda desse carro, e agora você usar um outro carro ou não, andar a pé, te tira a identidade, você perdeu um ídolo e o resultado é desespero. Quer ver um exemplo? Quando Abraão começou a tratar Isaque como essencial e não como um filho importante, ele recebe um recado. Abraão, pega seu filho, seu único filho a quem amas, e me entrega. Por que diz isso? Porque aquele filho veio do Senhor. Deus disse: o filho é importante, mas um filho não pode te dar aquilo que você está esperando só sobre ele. Quem diz para você quem você é Deus e não as coisas que estão ao seu redor. É por isso que Paulo, em Coríntios 4, vai dizer, 2 Coríntios 4, vai dizer as diferenças. Nós somos abatidos, não destruídos. Porque o que está do lado de dentro está conectado ao Senhor. Aqui, ele vai dizer algo para que a gente entenda as consequências, os desdobramentos da idolatria. Está comigo aí? Romanos, capítulo 1, verso 24. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. 27. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e receberem em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que Paulo está dizendo aqui é que, primeiro, alguém teve uma revelação de Deus e decidiu estribar-se no seu próprio entendimento. Segundo,
ao pensar e propor seus próprios caminhos, ele desenvolveu para si uma outra fonte, uma fonte de vida, a fonte do que é essencial. E essa fonte passou a ser um reflexo de si mesmo, mas ela não deixa de ser um auto-engano. E todo ídolo constrói com o seu adorador uma relação tóxica, abusiva, porque deuses falsos não entregam, deuses falsos só trocam. Eles exigem muito para entregar pouco. E depois de construir uma relação com o ídolo lá do coração, que agora aparece de fora, vai aparecer um comportamento que indica que tipo de Deus está governando a vida. Uau, isso não é pouca coisa. Paulo está dizendo, e começa os 3 textos dizendo assim: por isso, por causa disso. Amigo, olha o que ele está dizendo. Você pode atacar um comportamento, mas Paulo está dizendo, você não pode só atacar um comportamento, um desdobramento, uma imoralidade. Ataque a fonte, e a fonte desse comportamento é porque existe um outro ser governando a sua vida. Existe algo governando a sua vida que transformou-se em essencial e que está dizendo o nome para você. Aqui ele fala de um comportamento sexual. O que ele está dizendo é que todo pecado é resultado de um novo governo. Uma vida organizada por pecado é organizada por um novo governo. Ele diz, deixe que Deus governe. E aqui vai algo para o seu coração. Pare de combater o mau combate do pecado e aceite pela fé o bom combate da fé. O bom combate da fé é você orar nesse momento. Senhor, entre nesse reino do meu coração e destrone qualquer ídolo que esteja lá ocupando o lugar que é devidamente seu e que seja tua, somente tua, todas as ordens. Quando Deus começa os mandamentos, Ele não começa com o menos importante, Ele começa com o mais importante. Não terás outros deuses diante de mim, porque é impossível cometer qualquer dos mandamentos, quebrar qualquer dos mandamentos sem quebrar o primeiro. Você está afogado em vícios? Você está afogado em pecados que se repetem? Você está organizando a sua vida sem ser a Bíblia? Ore comigo agora e repita as minhas palavras. Deus assume o trono. Se você pode fechar os olhos nesse momento, feche. Santo Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu intercedo por todos aqueles que se unem a mim nesse momento em oração, pedindo para que o Senhor assuma o trono da vida e nos dê uma plena percepção se nos tornamos idólatras, nos dê uma plena percepção se nós estamos olhando para coisas importantes e transformando-as em essenciais. Dê-nos, Senhor, uma clareza a partir do Evangelho, para que a gente possa perceber se coisas comuns da vida, que não são templos como os antigos, que não são os altares como a gente às vezes formou, mas eles estão ocupando lugares de deuses na nossa vida. E Pai, em nome de Jesus, assuma o comando, assuma o trono da vida, assuma a nossa vida para que ela seja para a sua glória. Que essas pessoas que hoje se conectam em oração e se unem a mim, se dirigindo ao teu trono, estejam com plena convicção que neste momento o Senhor está respondendo oração, e assim eu faço em nome de Jesus. Amém. Amigo, eu quero me despedir de você agora pedindo a Deus que abençoe profundamente a sua vida, que faça de você uma pessoa livre em Cristo Jesus e feliz nele. Eu quero reforçar para você, há uma atitude a ser tomada. Muitas podem ser tomadas, mas hoje você pode fazer uma. Aproveite a oportunidade para crescer na Bíblia, na fé, na Palavra de Deus. Ligue para a gente agora mesmo, manda uma mensagem agora mesmo e peça a revista Esperança Eu Creio. Ela vai chegar até você e você vai dar passos decisivos no seu conhecimento em relação a Deus. Vai por mim, você não vai se arrepender disso. Eu marco um próximo encontro com você na próxima oportunidade. A programação da Novo Tempo continua. Que Deus abençoe a sua vida.